Fala, nação rubro-negra! Se você gosta de vídeos rápidos com notícias do Mengão, já deixa o like e se inscreve. Aqui você recebe tudo em primeira mão. De dizer que é bom perder o Pedro, mas eu acho que o Flamengo tem alternativas táticas e especialmente porque o Palmeiras tem tido uma dificuldade nos jogos contra o Flamengo, porque o Abel faz muitos encaixes individuais, na movimentação do ataque, a defesa do Palmeiras se perde. Então, você não ter o Pedro como referência de ataque, repito, ninguém vai ser louco de achar que é bom. Mas tem alternativa tática que pode até criar mais espaço na defesa do Palmeiras. É um problema, mas não é insolúvel. Vamos falar mais sobre o tamanho desse problema. Bruno Braz chegando com a gente com essa bomba hoje pela manhã. Pedro fora da final da Libertadores. E não foi por conta da fratura no braço, hein, gente? Foi uma outra lesão. Braz, conta pra gente o que aconteceu. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, fazendo uma homenagem rapidinho ao Repelé, o aniversário do 1000º gol dele hoje, ó. Opa, boa bonitona, tarde, hein? Bom, então, o Pedro ele sentiu dores na coxa esquerda no treino de ontem. E aí, pela manhã, ele foi para o hospital realizar os exames e nos exames foi detectado essa lesão, que não é uma lesão simples, é uma lesão de média grave e pela proximidade com a final, né, a final marcada para o dia 29 de novembro, ou seja, daqui a 10 dias, não vai ter tempo hábil para ele se recuperar. As informações que eu tenho até que ele não volta nem para o restante da temporada, né? Depois da final da Libertadores, se eu não me engano, tem mais 2 jogos, né, pelo Brasileiro, e é muito provável que nem nesses outros 2 jogos do Brasileiro ele tenha condições. O Flamengo não deu um prazo, mas pouco depois aí da divulgação do resultado do exame, o próprio Pedro foi às suas redes sociais e já falou em tom de lamentação, que está muito triste com a lesão, mas pediu apoio da torcida do Flamengo nessa reta final para o time, que o time está muito empenhado nas 2 competições. Ele já meio que deu ali a entender ali também que estava fora. Ele falou: lamento minha ausência nessa reta final, mas peço o apoio de vocês. Está aí, ó, na tela a mensagem que ele passou, né? Eu destaco ali, ó. Passando aqui para dizer que o momento que o Flamengo vive e os jogos que possui pela frente são muito maiores do que minha ausência nesta reta final. Estou muito triste por estar fora, mas confiante no grupo que se dedica, entrega muito no dia a dia dos jogos e tudo mais. Ele pedindo apoio para o torcedor. Lembrando que ele aproveitou que foi no hospital fazer os exames na coxa esquerda para também tirar uma radiografia no antebraço direito. E nessa radiografia constatou que ele está ali calcificado, ele está recuperado ali da fratura no antebraço direito. É uma pena, né? Porque ele conseguiu se recuperar no antebraço direito, né? Que era a grande preocupação, e acabou tendo uma lesão muscular que o tira da final da Libertadores. Lembrando que essa não é a única ausência do Flamengo para a final da Libertadores e não é a única ausência no ataque, já que o Plata foi suspenso, ele tomou um cartão vermelho na semifinal contra o Racing e também está fora, poderia ser uma opção ali naquele setor. Então, assim, por mais que o Bruno Henrique não goste muito de jogar ali, tudo indica que vai cair no colo dele essa posição. Foi reclamar e acabou atraindo, né? A lei da manifestação, lei da atração, sei lá como é que chama isso. A gente viu aí a manifestação do Pedro, né? Ele falando que vai estar na torcida, que está junto com a torcida do Flamengo. Agora, Braz, a gente está falando aí não só da final da Libertadores, mas de uma reta final de temporada. Tem mais alguns jogos de campeonato brasileiro e o Flamengo, sendo campeão da Libertadores, se vencer o Palmeiras, tem também Intercontinental, final marcada para o dia 17 de dezembro. Mais ou menos um mês daqui, né? A gente está em 19 de novembro, daria aí um mês. Depois da Libertadores, tem mais 2 jogos pelo Brasileiro contra o Ceará e Mirassol e Intercontinental. Alguma chance de o Pedro estar em campo no Intercontinental, caso o Flamengo seja campeão, obviamente? Aí o calendário se estica um pouco mais, né? Fica uma esperança. Mas a lesão não parece ser simples, assim, a ponto dele estar recuperado até lá, mas obviamente que esse calendário se estendendo um pouco mais, fica a esperança. E o Pedro ele tem um histórico de recuperação rápida, né? Todas as lesões ele acabou voltando antes. Então é um cara que se dedica muito, se cuida no dia a dia. Então
Então isso conta a favor. Eu tenho certeza que ele vai tentar até o último momento aí voltar a campo o máximo possível que der, mas assim, para a Libertadores de fato ficou difícil. Sem dúvida. Sofreu uma lesão muito grave de ligamento cruzado, né? Essa lesão que é entre as mais temidas dos jogadores. E ele voltou antes do prazo, voltou com 7 meses, se machucou na seleção, recuperou, correu atrás, voltou e já chegou entregando tudo pro Flamengo. Mussete, qual é a falta que o Pedro faz? Já é algo que o Flamengo vem lidando, né, por um problema diferente, pela fratura no antebraço, mas já vem lidando com isso. E com o elenco que tem, o elenco robusto, gordo, né, com muitas opções, dá para se satisfazer, vamos dizer assim, sem o Pedro? Dá para substituí-lo, mas a falta é bem grande. O Juninho seria esse jogador, teve um investimento considerável, mas ele não se firmou. Então a gente fala do Bruno Henrique por ali, que a contragosto deve fazer e pode fazer bem essa função. Então o Flamengo já vinha de alguma forma se preparando sem o Pedro. A gente não sabia se o Pedro seria titular numa final, estava recuperado do braço, mas tem uma questão de ritmo. Talvez só jogasse uma vez antes da decisão, poderia começar no banco. E vale lembrar que ali no castigo, entre aspas, que o Felipe Luiz deu para o Pedro, o Flamengo ficou um tempo sem o jogador e conseguiu bons jogos, bons resultados, bom desempenho. Então ele faz uma falta muito grande, mas o Flamengo é capaz de substituí-lo. Eu acho que tem esse lado também de ter um ataque de mais movimentação que pode trazer uma variação tática importante para o Felipe Luiz. PVC, Bruno Henrique é esse cara? Então, quando ele jogou, depois dele falar que não queria mais ser centroavante, quando ele jogou como, teoricamente, centroavante, ele foi mais ponta de lança do que centroavante. O que significa que o Felipe Luiz pode dizer, vem cá, nesse jogo eu preciso de você centroavante. E ele sabe fazer essa função. Ou dizer, vem cá, nós vamos fazer uma preparação para ter uma mudança, uma alternância de posições, Carrascal, Arrascaeta, Bruno Henrique e confundir mais a defesa do Palmeiras. Então, eu acho que tem soluções, tem muito boas soluções que o elenco do Flamengo permite que existam. Então, o Flamengo pode ganhar o jogo do Palmeiras mesmo assim, independentemente de ter o Pedro ou não ter o Pedro. Claro que quando você está preparado para recuperar o Pedro e perde o Pedro, a gente já viu também situações como o Filipão colocar gesso no Arce e o Arce jogar o dia seguinte. Não acho que isso está acontecendo. A informação do Braz é muito precisa. Não tem condição, em primeira análise, de que o Pedro jogue, porque é uma lesão muscular e faltam 10 dias para a final. É ruim, mas tem soluções possíveis para trabalhar taticamente e para criar alternativas para jogar uma grande final. A gente já vai ver daqui a pouco na prancheta, né? Essas alternativas que o Felipe Luiz tem, o que o PVC está falando, a gente vai ver bem desenhadinho na prancheta dele. Pode ser, minha gente? Vamos dar uma olhadinha na prancheta? O que o Felipe Luiz pode fazer sem o Pedro? Esse é o time que está jogando, e eu estou fazendo a parte ofensiva, tá? Como é que funciona na fase ofensiva? Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro, Pulgar, Jorginho. Então você faz um 3-2-5. Quem ataca pela direita é o Varela, partindo da premissa de Luiz Araújo titular e Arrascaeta e Carrascal, como foi contra o Racing. O Pedro é o centroavante. O primeiro jogo contra o Racing foi assim. Então o Pedro é muito referência de área. E esses outros jogadores, Luiz Araújo, Arrascaeta e Carrascal, variam muito de posição. Volto a dizer, o Palmeiras tem feito muitas perseguições individuais e isso tem dificultado o encaixe de marcação contra o Flamengo, porque o Flamengo se movimenta muito. O Pedro é o mais referente, é o mais preso numa posição centralizada de atacante. Bom, o Pedro não joga, então joga o Bruno Henrique. Tá, vamos voltar para o Bruno Henrique. Pode ser simples a substituição, porque o Bruno Henrique tem jogo aéreo, o Bruno Henrique tem profundidade, o Bruno Henrique tem corpo para segurar os zagueiros. Então, na mudança do próximo campinho... Próximo campinho? Abracadabra. Você pode fazer só a mudança do Bruno Henrique. Só que ele não quer jogar assim, certo? Ele já disse que não quer jogar assim. O que significa que você pode ter mudanças de posição, alternâncias de posição que aumentem. O Arrascaeta entra na função do Bruno Henrique, o Bruno Henrique vem na função do Arrascaeta, inverte com o Carrascal, e isso vai obrigar... É um ataque com uma mobilidade maior. Maior. Você perde na capacidade do Pedro
sustentar uma defesa adversária e sustentar o ataque do Flamengo na frente, segurando a bola, e você ganha mobilidade. Mas ele não quer jogar assim. Pode ser simples. Bruno, vem cá. Neste jogo é final da Libertadores, eu preciso de você assim. Não é muito difícil convencer, né? Mas existe outra possibilidade. Não tem tu, vai tu mesmo. Claro. E não reclama, é a final de Libertadores, meu bem. Vai ganhar o bicho, inclusive. Mas além do bicho, tem outras coisas. Tem a fama, tem o título, tem a glória, tem o orgulho, tem o respeito na rua, quando ele andar no Rio de Janeiro. Quando o Arrascaeta saiu do time, que não vai sair, e entrou o Plata com o Bruno Henrique, o que foi que aconteceu? Que é a terceira alternativa, o terceiro campinho. O Plata foi mais centralizado e o Bruno Henrique veio por trás. Porque o Bruno Henrique já tinha dito que não queria jogar como centroavante. Mas isso você pode fazer. O Plata não vai jogar. Você pode colocar o Wallace Ian. Não acho que é o que vai acontecer. Acho que vai ser Bruno Henrique de centroavante. Mas aí você pode fazer a inversão de posições. Até com o Carrascal, que está aqui na meia direita, porque o Carrascal pela direita é um Samuel na esquerda. Essa formação de ataque é a formação que jogou contra o Sport no Maracanã, 3-0. O Arrascaeta não estava, o Bruno Henrique jogou como ponta de lança, o Plata como centroavante. Mas inverteram de posição. Mudaram muito de posição. E essa é a grande arma, é o grande trunfo, já que não tem o Pedro. Para dar uma confundida no Abel e na marcação do Abel, né? Agora, minha gente, a gente está falando aqui de final de Libertadores. Agora, Brás, falando ainda de Bruno Henrique, é um jogador que tem retomado um certo protagonismo, né? Nas últimas 4 partidas, fez 4 gols nas últimas 3 partidas, né? Nesse período aí em que o Flamengo assumiu a liderança. Jogador que sempre teve essa pecha de decisivo, estava ali com essa questão fora de campo do STJD, isso foi resolvido, agora imagino com a cabeça mais tranquila também, mas de fato é um cara que tem assumido um protagonismo num momento muito importante aí da temporada. Pois é, né? Ele, assim, principalmente ele fez as pazes com o gol, né? Ele estava vivendo um período de seca. Com certeza essa questão aí das denúncias afetou o rendimento dele. E agora ele está com a cabeça mais leve aí para praticar futebol. Tu tentou levantando aqui o retrospecto dele para trazer para vocês como que em números ele... Ó, por exemplo, nos últimos 3 jogos ele fez 4 gols. Antes disso, ele ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos sem fazer gol. Ele viveu um período de 11 jogos sem fazer gol e agora nas últimas 3 rodadas fez 4. E muito embora ele já tenha deixado claro que não gosta de jogar muito por ali, mas fazendo uma função um pouco mais de centroavante, ele reencontrou o caminho das redes, né? E é um cara que, não custa lembrar, hoje, por exemplo, tem um clássico contra o Fluminense, ele é conhecido não só como ser o rei dos clássicos aqui no Rio de Janeiro, né? Ele costuma fazer muito gol contra os rivais cariocas, mas é um cara também de gols decisivos no geral, jogos decisivos nas mais diversas competições que o Flamengo disputa. Então, assim, é um cara que tem estrela, né? E aí, numa final de Libertadores, você ter um cara desse é muito importante.